Olá a todos, sejam bem-vindos à segunda aula da disciplina Instituições de Direito, da graduação em Administração Pública na modalidade à distância da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Nós trabalharemos nesse encontro a unidade 2 do material didático fornecido pelo curso, cuja temática é o Estado. Então, nós vamos analisar, consequentemente, a origem e o conceito de Estado, quais são os elementos essenciais para a sua formação e quais são as suas finalidades e forma. Da mesma maneira, nós vamos nos debruçar sobre o conceito de Estado democrático de direito, Estado social de direito e Estado de direito, tecendo então breves considerações acerca das distinções que são feitas entre essas modalidades e analisaremos também os poderes do Estado, suas formas e sistemas de governo. Então, vamos dar início à nossa aula. De número 1, intitulado Origem do Estado, cumpre tecer algumas breves considerações, levando em consideração que essa parte da matéria ela já foi discutida na nossa aula de número 1, referente à unidade 1 do material dos senhores. O que se pode iniciar acerca de consideração é que existia o homem considerado como natural e esse homem ele habitava a sociedade. Então, na aula de unidade 1, eu coloquei esse homem natural como sendo o homem das cavernas. E esse homem tinha uma característica básica, que era a liberdade que eles possuíam para fazer o que eles bem quisessem e entendessem. E esse período em que o homem natural viveu foi denominado de estado de natureza. Ocorre que, com o transcorrer do tempo, com o passar do tempo, esse homem das cavernas, ou esse homem natural, ele passou então a observar a natureza e, desta maneira, ele passou a entender quais são os fenômenos naturais, passou a entender os fenômenos naturais e, dessa maneira, passou a cultivar nas terras. Ocorre que essa sociedade, conhecida como estado da natureza, ela era vivida, ela possuía outros homens e existia então uma certa rixa entre eles, no sentido de que eles se apoderavam dos pertences uns dos outros, já que a lei que vigorava nessa época era a lei de Talião, era olho por olho, dente por dente. Na realidade, esse entendimento de liberdade que eu acabei de colocar, que era vivenciado por esses homens naturais, ele passou a ser restrito, passou a ser restringido pela noção de propriedade privada através da assinatura de um documento que ficou conhecido como contrato social e que na realidade não se sabe ao certo se esse contrato social realmente existiu. Mas, em termos de confabulações teóricas, esse documento ele foi sumariamente defendido por uma corrente teórica conhecida como os contratualistas, e tiveram nomes importantes apoiadores dessa corrente, que eram John Locke, o Jean-Jacques Rousseau e o Thomas Hobbes. Dessa maneira, esse homem natural que vivia aquela liberdade de fazer o que bem entendesse, ele passou a ser submetido a um determinado poder político que vinha do Estado e por vontade própria esse homem, então, ele se submeteu a essa vontade do Estado, consciente da necessidade de um acordo com os demais homens, então estabelecendo o que nós acabamos de afirmar sobre o contrato social. Então, o que é que acontece? Essa noção de propriedade privada que foi relativizada em virtude da necessidade de regulamentação de regras, surge então a figura do Estado para regulamentar a relação desses homens em sociedade, de maneira com que surja posteriormente o direito como sendo um conjunto de regras criados da mesma maneira para regulamentar a relação entre as pessoas em sociedade, no sentido ou no afã de buscar
especificamente a finalidade principal do direito, que é a paz social. Visto então nesse primeiro momento o que nós entendemos como a origem ou a história, o surgimento do Estado, nós passamos então a entender o que significa Estado. Qual é o conceito de Estado? Num primeiro momento, eu gostaria de dizer que se trata de uma pessoa jurídica e que ela é formada por uma determinada sociedade que vive em um dado território e que está subordinada a uma autoridade soberana, no qual nós entendemos então como esse próprio Estado. Existe um outro conceito que eu apresento para os senhores nesse momento, que é mais trabalhado, ele abarca teorias maiores, em que o Estado ele pode ser conhecido como uma pessoa jurídica de direito público. Ele é uma pessoa jurídica porque ele possui personalidade jurídica, ou seja, ele possui um CNPJ, e ele é público justamente porque ele visa regulamentar os interesses da coletividade. Isso significa dizer que esse Estado ele é uma pessoa jurídica e que possui autonomia para tomar as suas decisões e cujo objetivo é exclusivamente a de cuidar dos direitos e interesses da sociedade. Então, surge a relação desse contrato social que nós acabamos de dizer com o Estado. Neste momento agora, nós vamos trabalhar então sobre os elementos essenciais ou os elementos formadores desse estado que nós acabamos de analisar e de estudar o conceito. São três os elementos essenciais do estado. Nós temos então como elementos o povo, o território e um governo soberano. Vamos então explicar um pouco sobre o significado de povo. Povo nada mais, pessoal, significa como sendo um conjunto das pessoas que vivem em um determinado território. São os conhecidos nacionais. E esse conceito de povo, ele não se confunde com o conceito de população, que vai exprimir um conceito de caráter quantitativo, ou seja, aritmético, e que vai compreender tanto os nacionais quanto os apátridas e os estrangeiros. Então, nós vimos o primeiro elemento essencial do Estado, que é o povo. Agora, nós passamos a analisar, então, o segundo elemento essencial do Estado, que é o território. Significa dizer que seria uma circunscrição territorial, significa dizer uma superfície terrestre no qual o Estado age impondo as suas normas. E esse território, ele pode corresponder também ao subsolo e ao espaço aéreo correspondente à superfície, bem como o mar territorial, que no caso do Brasil se estende a 12 milhas marítimas de nossa costa litorânea. Eu dou uma breve pausa agora, antes de explicar sobre o terceiro elemento essencial do Estado, que é o governo soberano, para fazer uma breve observação, que são considerados como territórios os nossos navios e as nossas aeronaves das Forças Armadas Brasileiras, assim como os navios e os aviões de passageiros e cargas quando estiverem no mar territorial do Estado ou em alto mar, assim como as embaixadas e as repartições diplomáticas em outros países. Bom, passamos então a analisar o terceiro elemento essencial de Estado, que é justamente o governo soberano. Esse governo soberano é justamente o poder que o Estado possui de submeter as suas ordens a um determinado povo em um determinado tempo. Então, esse governo soberano ele é o poder que o governo ou que o Estado possui de efetivar a ordem jurídica, ou seja, ele vai colocar em prática as normas que ele mesmo criou, sem qualquer subordinação a outra ordem, levando-se em consideração que os países são soberanos por si mesmos. Agora, cumpre dizer um pouco a respeito das finalidades do Estado. Existem três finalidades do Estado, que são ocorridas ou que acontecem no plano
externo, no plano interno, bem como a sua finalidade social. No plano externo, então, a finalidade do Estado é defender a sua independência, bem como defender o território nacional. Então, ele vai defender a nação ou determinado Estado externamente. Outra finalidade do Estado, ela se realiza no âmbito interno, ou seja, dentro da circunscrição territorial, e a finalidade primordial é de manter essa ordem pública, dizer o direito e distribuir a justiça. O que significa isso? Significa dizer que dentro do Estado, esse próprio Estado, que é a pessoa jurídica, ele vai fazer o seguinte: ele vai criar as suas normas e vai aplicar essas normas a esse determinado povo dentro de um determinado território. E por último, nós vemos a finalidade social do Estado, que é justamente promover o bem público. E ele vai se valer de todos os meios para que o indivíduo tenha uma vida melhor. Então, nós sabemos que o Estado é uma pessoa jurídica de direito público, e sendo uma pessoa jurídica de direito público, uma das finalidades principais dele significa nada mais do que regulamentar os interesses sociais. Visto então as finalidades do Estado, nós passamos então a tecer breves considerações sobre formas de Estado. Se nós passamos a entender agora então qual é o significado de formas de Estado, que nada mais é do que a maneira pelo qual o Estado vai se estruturar. E são então elas o Estado simples ou unitário, bem como o Estado composto. Bom, como Estado simples ou unitário, eu peço aos senhores que imaginem um Estado que seja indivisível e que seja soberano perante o povo que vive naquele território, e em relação aos outros estados, então, que mantêm também a sua independência. Nesse estado que é simples, que ele é considerado como uma massa, ele possui um governo central, e esse governo central ele vai assumir a direção de todos os negócios públicos desse estado. Uma outra característica básica desse estado simples é que ele não é dividido em estados como acontece aqui no Brasil, que é caracterizado então por sua forma federativa. E ele possui um poder executivo, um poder legislativo e um poder judiciário, ambos com sede na capital, e todos eles são delegados por esse poder central. Cito então a tipo de exemplo a França, a Itália, a Espanha e Portugal, então, como estados simples, que é formado, composto por um todo indivisível e que possui um Estado central que está localizado numa capital e que possui os três poderes executivo, legislativo e judiciário, todos eles delegados por este poder central. Passamos a analisar então agora o Estado composto. O que significa Estado composto? São aqueles estados que são formados por dois ou mais estados que se unem por algum motivo específico. Então aí nós vamos ver quais são as subdivisões desse estado composto. Então esse estado composto ele pode ser, em um primeiro momento, a federação, que é a formação de vários estados e que vai formar então esse único estado e que vai perder a sua soberania em função da soberania da União Federal. Como exemplo dessa modalidade de federação, nós temos então o Brasil, nós temos os Estados Unidos, nós temos o Canadá, a Índia, a Argentina, México. Basta que os senhores entendam, que os senhores analisem em termos de Brasil, levando-se em consideração que o nosso território nacional ele é formado de estados, cada estado possui um governo que eu
caracterizaria como sendo regional, e esses estados regionais, que são os nossos governadores, eles têm os seus poderes relativizados, então, por um poder conhecido como o presidente da República. Bom, acabamos de entender a noção de federação. Agora nós vamos ver então a confederação, que nada mais é do que a formação de estados soberanos, ou seja, essa confederação ela é formada por dois ou mais estados soberanos e que, através da assinatura de determinados documentos internacionais, como por exemplo os tratados, eles se formam com o objetivo de defender o território, bem como assegurar a paz interior, além de outras funções. Uma característica principal dessa confederação é que ela possui uma vida breve, uma vida passageira, em virtude de decorrerem ou de surgirem de tratados em que cada estado pode manter-se ou retirar-se dessa confederação a qualquer instante, a qualquer momento. Então, nós analisamos a título de exemplo de confederação a comunidade dos Estados independentes, que hoje são compostos pela Armênia, pelo Azerbaijão, pela Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguiquistão, Moldávia, Rússia, Tajiquistão, Turquemenistão e Uzbequistão. Bom, vamos analisar então, agora nesse momento, o conceito de Estado de Direito. O que significa Estado de Direito? O conceito desse Estado de Direito ele está intrinsecamente relacionado ao poder que o Estado exerce. É quando esse poder, pessoal, em relação às decisões que podem ser tomadas pelos governantes, ela é limitada por um conjunto de leis, ou seja, as decisões dos governantes sofrem uma relativização ou uma delimitação de poder, uma diminuição de poder, em virtude das leis ou pelo próprio direito. Uma outra consideração que eu gostaria de fazer a respeito desse Estado de Direito é que, obrigatoriamente, todos os direitos fundamentais do homem devem ser protegidos por esse Estado, tanto os direitos políticos como os sociais e os econômicos. Esse direito, que faz parte dessa modalidade de Estado de Direito, através da legislação, ou seja, através do conjunto de normas que ele possui, ele vai definir o que pode e o que não pode ser feito, tanto em relação quanto aos seus governantes, com relação também a seus cidadãos. E a última coisa que eu gostaria de tecer como forma de observação é que nesse Estado de direito, a decisão ela não pode contrariar, ela não pode ser contrária à legislação, ou seja, a lei não pode ser violada. Bom, isso é de simples entendimento, já que nós acabamos de analisar que esse Estado de Direito ele possui uma relativização dos seus governantes e que está ligada diretamente à lei. Então, agora nós passamos a analisar o que é o Estado Social de Direito, que é aquele que tem como principal característica a luta para garantir todos os direitos sociais. Então, nesse Estado social que vai além dos rigores da lei, e ele possui uma postura neutra, fria, distante. E esse modelo estatal, que é o Estado Social do Direito, ele intenta uma intervenção proativa na sociedade com o objetivo de assegurar as garantias básicas dessa sociedade. Uma característica marcante desse Estado Social do Direito é que esses direitos sociais, eles eram cultivados como ponto central da administração. Uma outra observação que eu gostaria de dizer é que esse Estado Social de Direito, ele sofreu forte influência de duas constituições. A primeira, a Constituição Mexicana de 1917, e a outra, Constituição Alemã, ou a Constituição de Weimar de 1919. Essas duas constituições, elas têm como característica principal a mesma característica que é defendida por esse Estado Social de Direito, que é garantir a todos esses direitos sociais.
Ah, uma outra coisa que eu gostaria de dizer é que nesse modelo, que seria o Estado Social de Direito, embora a característica principal dele seja cultivar ou defender os interesses sociais, o povo não possuía participação no controle da máquina do governo, ou seja, o povo não tinha participação na governança. Bom, agora nós vamos analisar então o que nós entendemos como Estado democrático de direito. Nós falamos anteriormente que o povo ele não participava no controle da máquina do governo no Estado social de direito, ou seja, o povo ele não tinha direito a participar da governança desse Estado social. O que que ocorre? A humanidade, ou seja, os homens, eles começaram a lutar pelo direito de participar das decisões tomadas pelos estados, ou seja, com relação aos assuntos importantes e os presentes dessas nações. Ocorre o seguinte, que esse termo Estado Democrático de Direito, ele é utilizado para designar justamente a participação popular do povo no governo, que significa justamente a democracia. O que significa democracia? Se nós analisarmos a etimologia da palavra democracia, nós vamos chegar ao governo feito pelo próprio povo. Então, esse Estado que anteriormente não possuía a participação do povo nas decisões, ele foi chamado de Estado Democrático de Direito, onde então o homem participou a participar efetivamente no governo desse Estado através do povo. Uma outra consideração que eu gostaria de fazer nesse momento é que esse Estado Democrático de Direito ele possui um conceito que está ligado ao respeito dos direitos humanos e às garantias fundamentais. Dentro do artigo 5º da Constituição Federal, existem os direitos individuais e coletivos, assim como existem em outros artigos os nossos direitos sociais e os nossos direitos políticos. Nós temos dentro do artigo 1º da Constituição Federal, no inciso 3, aquilo que nós entendemos como o fundamento da República Democrática de Direito do Brasil, que é justamente a dignidade da pessoa humana, que significa dizer que o homem tem que ser respeitado pela sua simples humanidade e que esse artigo 5º, assim como outros artigos da Constituição, garantem esses direitos individuais e coletivos, os direitos sociais, assim como os direitos políticos. Isso quer dizer o seguinte, que para que esse Estado democrático de direito ele atinja o seu objetivo principal para ser caracterizado como um Estado democrático de direito, todos os direitos das pessoas que vivem nesse Estado têm que ser protegidos juridicamente e têm que ser garantidos pelo Estado através dos seus governantes. Eu cito como exemplo alguns direitos que são intitulados como direitos individuais e coletivos, como, por exemplo, o direito à propriedade, o direito à vida, o direito à segurança, o direito à saúde, o direito à privacidade e, como direito social, o direito, por exemplo, de votar e ser votado nos termos da lei. Nesse Estado democrático de direito, os governantes eles têm que respeitar aquilo que se encontra previsto na norma, o que é previsto na lei. Isso significa, trocando em miúdos o que eu acabei de informar, que as decisões dos governos não podem contrariar aquilo que a lei determina, de maneira a assegurar os direitos fundamentais desses cidadãos. Agora nós passamos então a analisar também algumas características desse Estado democrático de direito, que possui uma soberania popular, ou seja, tanto o controle do poder político quanto as decisões são tomadas especificamente pelo povo através dos nossos
governantes, através das pessoas que nós escolhemos nas eleições para nos representar. Então, esse povo, ele também é um destinatário de direitos. Dentro desse Estado democrático de direito, que possui como lei maior a Constituição Federal, que no caso, em vigor em nosso território nacional, é a Constituição Federal de 1988. Essa Constituição, ela é denominada de lei maior, de lei suprema, justamente porque é através dessa lei que se estabelecem quais são os princípios fundamentais que devem orientar as decisões no país e cujos ramos do direito devem seguir obrigatoriamente todas as regras que estão previstas na Constituição Federal, sob pena de serem considerados, então, situações que não respeitam, que não obedecem, então, essa Constituição Federal. Uma outra característica desse Estado democrático de direito é que a ação e as decisões de todos esses governantes, eles têm que levar em consideração sempre aquilo que a lei estabelece, ou seja, os limites que são impostos por essa lei ao poder de decisão dos governantes. E essas ações que são praticadas por esses governos, elas devem ser sempre voltadas ao respeito e à satisfação desses cidadãos ou desse povo. O que significa dizer? Faz parte das funções do Estado trabalhar para garantir a justiça social no país. Uma outra característica, e como última característica desse Estado democrático de direito, é justamente a tripartição dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. O legislativo, ele é responsável por quê? Por criar as normas que são válidas em um determinado território em um determinado tempo. Esse executivo, ele vai tomar as decisões de acordo com as normas que foram criadas pelo poder legislativo e como último poder nós temos o poder judiciário, que possui a sua independência para julgar todas as querelas, todos os processos, todas as ações que tramitam dentro desse próprio poder judiciário e cuja característica principal tem que ser imparcial em todas as suas decisões. Ou seja, ele tem que estar equidistante entre as partes. O que significa estar equidistante? Significa dizer que ele não pode beneficiar nenhuma parte nem outra. Então, ele tem que ser imparcial nas decisões que ele toma. Agora nós vamos analisar então o tópico de número 9, que é conhecido como os poderes do Estado, que são esses poderes que nós acabamos de falar, que é o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Esse poder executivo ele tem o objetivo principal de governar o povo e administrar os interesses públicos. O segundo poder, que é o legislativo, ele possui a função legislativa, que é justamente a criação de normas, a elaboração de leis e que vão regulamentar as atividades dos estados, dos cidadãos, bem como de todos os órgãos públicos e privados. A título de consideração, esse poder legislativo ele é composto pela Câmara dos Deputados federais e pelos nossos senadores a nível de União. Nós temos como poder legislativo também os nossos deputados estaduais em sede de estado, os deputados distritais em termos de Distrito Federal e a nível de município nós temos os nossos vereadores. E o último poder que nós passamos a comentar agora é sobre o poder judiciário, que, como eu disse, ele é constituído agora por ministros, a título de STF, desembargadores a título de Tribunal de Justiça, promotores de justiça e juízes em termos de comarca. E todas essas pessoas eles têm obrigação de julgar as ações que se enquadram dentro da lei que foram criados pelo Poder Legislativo e que tiveram a aprovação do Poder Executivo. Uma última consideração acerca desse poder judiciário é que a principal
função dele é justamente defender os direitos de cada cidadão e promover a justiça e remover ou resolver os conflitos que surjam em sociedade através da investigação, da persecução penal, através do desenvolvimento do processo, através do julgamento pelo próprio magistrado e a punição por eventual prática de crime. Vimos o tópico de número 10, que foram os três poderes, a tripartição do poder em executivo, legislativo e judiciário. E agora nós vamos estudar, então, as formas de governo. Então, o que é forma de governo? É a maneira pela qual um determinado Estado ele vai se organizar politicamente para governar o povo que está em um determinado território. Existem alguns autores que são denominados como clássicos e que têm o hábito de dizer que existem pelo menos duas formas de governo mais representativos nos dias de hoje, que seria a monarquia e a república. A monarquia ela é uma forma mais antiga de governo que ainda encontra-se em vigor em alguns países, como por exemplo na Inglaterra. E nessa monarquia, o chefe do Estado ele vai se manter no cargo até a sua morte ou se ele vier a abdicar desses poderes. Isso surge geralmente de um poder hereditário. Esse chefe de Estado, ele possui então a governação que recebe o nome então de monarca, que pode ser tanto o rei quanto a rainha, e que muitas vezes pode ser também chefe de governo. A esse, o ofício real, então, de governo é, sobretudo, de reger e coordenar a administração da nação em vista do bem comum e harmonia social. Então, a segunda forma de governo que nós analisamos agora é a república, que do latim significa res pública. Res significa coisa e pública coisa, ou seja, coisa pública, a coisa de todos, que justamente é uma estrutura política de governo, uma forma de governo, uma estrutura política de Estado, e que, de acordo com Cícero, são necessárias três condições fundamentais para caracterizar essa república. Eu tenho que ter um número razoável de pessoas, deve existir uma comunidade de interesses e fins em comum e um consenso do direito. Essa república, ela é vista como uma forma de governo em que eu tenho um chefe de Estado que vai ser eleito pelo povo e pelos representantes e que possui uma duração limitada. A eleição desse chefe de Estado, por regra, chamado de presidente da República, é normalmente realizada através de um voto livre e secreto, nos termos de nossa Constituição Federal. E dependendo do sistema de governo, o presidente da República ele pode não acumular o poder executivo, permanecendo então aí por 4 anos no poder. Agora nós passamos a analisar então o tópico de número 11, que são os sistemas de governo, que nada mais significa do que uma relação que existe entre os poderes legislativo e executivo no exercício de suas funções. Então, vamos analisar o primeiro sistema de governo, que é conhecido como presidencialismo. O presidencialismo é justamente um sistema do governo em que esse chefe de governo também é chefe de Estado e ele vai liderar esse poder executivo, que possui então uma separação do poder legislativo e do judiciário. Um exemplo de presidencialismo é aquilo que nós vivemos aqui em nosso território nacional, no Brasil, em que o presidente da República ele acumula as funções de chefe de governo e chefe de Estado. A segunda modalidade de governo que nós passamos a analisar agora é o parlamentarismo, e que é um sistema de governo democrático, e o poder executivo ele tem a sua legitimidade a partir do poder legislativo. Os ramos executivos e legislativo, eles são, portanto, interligados nessa forma de governo. É um sistema parlamentarista. O chefe de Estado é normalmente uma pessoa diferente do chefe de governo.
o que vai diferenciar esse parlamentarismo do presidencialismo, onde esse chefe de Estado, em muitas vezes, ele também é o chefe de governo e o poder executivo não deriva a sua legitimidade democrática da legislatura. E agora nós passamos a analisar esse último quadro que eu coloquei, uma forma de esquema que vai exemplificar então os sistemas de governo, em que eu tenho uma setinha verde puxada para cima, que é o presidencialismo, e a laranja, que nos remete ao parlamentarismo. Aqui nós temos no presidencialismo o presidente da República e a independência dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Esse representante, que é o presidente da República, dentro do presidencialismo, ele vai representar o Estado, ele vai ser o chefe de governo, o chefe da administração pública, ou seja, ele acumula essas três funções. Ele é chefe de Estado, chefe de governo e ele vai administrar o Estado, ou seja, ele vai chefiar a administração pública. Agora, como segundo sistema de governo, nós temos o parlamentarismo, que pode, ora, ser chefe de governo, e nós temos também o chefe do executivo. O chefe do governo, ele é o primeiro-ministro. Lembram-se, senhores, de Tony Blair, lá na Inglaterra? Nós temos também o chefe executivo, que exerce a chefia de Estado e escolhe também o primeiro-ministro. Esse parlamentarismo, que é composto pelo legislativo, que vai assumir uma responsabilidade de governo, que é a função político-governamental. Ele não possui prazo certo para exercício do poder, onde esse primeiro-ministro ele vai permanecer enquanto ele possuir maioria no parlamento. E existe uma colaboração, então, entre os poderes entre os poderes executivo e legislativo, perdão. E assim, então, nós finalizamos mais uma de nossas aulas e até breve.